Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje nós vamos ler uma história muito interessante e tá lá em Êxodo 4. Vou ler o versículo 11 e 12. E diz assim a palavra do Senhor. O Eterno disse: E quem você pensa que fez a boca do homem? Quem fez alguns mudos, outros surdos, os que enxergam e os cegos? Não fui eu, o Eterno? Por isso vá, eu estarei com você e com sua boca. Estarei ao seu lado ensinando o que você deve dizer. Glória a Deus por essa palavra. O contexto aqui é Moisés tete a tete com Deus, ali na sarça ardente, Deus falando para ele ir lá libertar o povo dele. Tinha escolhido Moisés, olha que honra, para libertar o povo. Porém, Moisés começa de várias desculpas. Então, Deus, não vai ter como ir não. Eu tenho um compromisso aí, não vai ter como eu ir. Então, Deus, aqui eu não sei falar, né? Não sei falar. E por fim, aí entra nesse texto, né, que a gente leu aqui, eu tô com a sua boca, eu vou te ensinar a falar. Logo depois, no 13, Moisés fala assim: Ah, por favor, Senhor, manda outra pessoa. Nessa versão aqui, eu amo essa versão, né? Então, o Senhor tá pedindo, né, tá entregando uma missão para Moisés. E Moisés está, então, Senhor, eu não vou poder por isso, e o Senhor vai. Não, mas eu vou fazer isso. Não, pode ir que eu tô contigo. Não. Parece até clichê, né? Mas não é verdade que Deus não escolhe os capacitados? Ele capacita os escolhidos. Mas parece que Moisés naquela época não estava entendendo sobre isso. E ele fica insistindo para o Senhor enviar outra pessoa. Talvez por medo, por conhecer, né, toda a questão que estava acontecendo lá no Egito. Parece até que Moisés conhece mais que Deus, mas tá. E ele fica naquela de não, Senhor, não, manda outra pessoa, não quero, não posso. Na verdade ele fala, não posso. Né? Mas no fundo ele está querendo dizer, não quero, tô cagado de medo. Mas na verdade, o que acontece? Com a gente não é diferente. Quantas vezes o Senhor fala pra gente fazer alguma coisa, entrega algo em nossas mãos e a gente fala, não, eu não posso, não porque eu não sei, não porque isso, não porque aquilo. E aí nesse texto o Senhor deixa bem claro, será que eu não tô ciente de quem você é? Entendi. Será que não fui eu que fiz o cego, o que enxerga, o mudo, o que fala, o que ouve, o que não ouve? Será que não fui eu que fiz todo mundo? Será que eu não sei a tua estrutura? Será que eu não tô vendo o que você consegue? Entendi. Vai falando aí, Deus. O que a gente esquece, e é algo que a gente nunca deveria esquecer, é que quando o Senhor nos chama, Ele nos garante. Se Moisés soubesse e conseguisse ver o que Deus já tinha preparado para quando ele fosse lá pedir para o faraó, né, para libertar o povo, se ele tivesse uma noção do que ia acontecer, com certeza ele não teria medo. A grande questão é que hoje a gente tem a palavra para nos orientar e falar para a gente o que vai acontecer se a gente apenas se dispor a Deus, se colocar à disposição. A gente está aqui, está lendo e Deus está falando para Moisés, eu vou estar contigo, cara, vai, eu te garanto. Mas a gente continua insistindo em temer quando o Senhor nos chama para alguma coisa. E hoje é dia da gente romper com isso de uma vez por todas e parar de dar desculpa para Deus, para tudo aquilo que Ele tem nos chamado. Se Ele chamou, Ele garante. Tem um texto em 1 Coríntios 1 que eu vou ler para você agora e diz assim, 1 Coríntios 1, 27 e 28. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são. Em Deus nós saímos de improváveis para relevantes. Saímos de coisas sem nenhum valor para utensílios úteis, como diz lá em 2 Timóteo 2:21. Hoje essa reflexão chega até você para te acordar, para te despertar e para te dizer, não deixe o medo te paralisar. Você imagina se o medo tivesse paralisado Davi diante de Golias? Você imagina se o medo tivesse paralisado Moisés de ir lá libertar o povo de Israel? Você imagina se o povo tivesse sido paralisado, até ficou com medo, mas diante do Mar Vermelho, diante do poder de Deus de abrir as águas para o povo passar? Não deixe o medo te paralisar. Se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar. Se Ele te entregou uma missão,
Ele vai ser contigo para que você possa cumprir com excelência. Ele só precisa do seu sim. Então, para hoje, eu preciso muito que você entenda que nele nós somos mais que vencedores e podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu também quero muito que você entenda hoje que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais fracos nos sentimos, mais dependemos dele. E nessa dependência, ele encontra liberdade para trabalhar através de nós e em nós, aperfeiçoando o seu poder e manifestando a glória dele naquilo que a gente achava que era impossível realizar. E por último, mais ou menos importante, eu preciso que você entenda que o pior inimigo não está do lado de fora, mas do lado de dentro. Na nossa síndrome de vira-lata, acreditando que todo mundo pode e a gente não. Isso acaba hoje. O Senhor nos chama para um novo tempo, para a gente entender que nele nós somos mais que vencedores, como eu já falei. Podemos todas as coisas. Se nós estamos nele, ele está em nós, nós somos gigantes, somos fortes, temos coragem e podemos qualquer coisa. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigada por essa palavra, obrigada por nos fazer lembrar quem somos em Ti. Obrigada, Senhor, por saber que em Ti nós somos mais que vencedores e podemos todas as coisas se nós nos colocarmos dependentes do Senhor. Aprendemos hoje, Senhor, que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, naquilo que achamos que somos débeis, naquilo que nós achamos que não temos capacidade, mas o Senhor e o Teu poder fazem com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e para o bem daqueles que estão próximos de nós. O Senhor tem interesse em usar as nossas vidas e hoje nós nos colocamos à disposição para que o Senhor atue em todas as nossas fraquezas e nos fortaleça, nos capacite para fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Assim como o Senhor esteve com Moisés, que o Senhor esteja conosco também. Assim como o Senhor esteve com Josué, assim como o Senhor esteve com tantos outros homens e mulheres da Bíblia, capacitando a cada um deles, Pai, que o Senhor esteja conosco hoje. Que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, todos os propósitos que o Senhor tem em relação às nossas vidas possa se cumprir hoje, em nome de Jesus. Que todo medo seja anulado agora pelo Teu poder e o Senhor nos dê coragem e intrepidez para cumprir com tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Muito obrigado por nos trazer essa verdade, por nos fazer lembrar que em Ti nós somos mais que vencedores. Que sejamos fortes e corajosos na dependência do Senhor, em nome de Jesus. Cuida de nós, da nossa casa, da nossa família, de tudo que é nosso. Cuida da nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Nos fortalece em Ti e na Tua palavra. Guarda a nossa casa, nossos filhos e filhas, esposos e esposas e livra-nos do mal. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu entrego as nossas vidas a Ti hoje, Senhor, mais uma vez. Cuida de tudo porque é tudo Teu. No nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. E se hoje for muito difícil, não tem problema. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.